Você daria a vida por alguém? Hoje, o texto que vamos meditar, nós temos Jesus, que é o bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, já vá pegando a sua Bíblia e vamos invocar sobre nós o poder do Espírito Santo de Deus para nos dar o entendimento daquilo que será meditado no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que a bem-aventurada Virgem Maria e São José possam interceder por nós no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que vamos meditar hoje é a continuação daquilo que vimos ontem. Então é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 10, versículos do 11 ao 18. Então nessa passagem bíblica nós temos Jesus afirmando que é o bom pastor e que dá a vida por suas ovelhas. Meu irmão, vamos aprender com Jesus a sermos essas ovelhas que seguem o bom pastor. Antes de iniciar essa meditação, eu quero fazer um convite a você. Eu convido você a assistir a meditação de ontem. Para que você entenda aquilo que nós vamos meditar hoje, é necessário que você acompanhe aquilo que vimos ontem. Então, os versículos 11 e 14, nós temos uma afirmação de Jesus onde ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Veja, o termo grego utilizado aqui para bom é o termo kalos, que significa belo, excelente, de boa qualidade. Então Jesus está dizendo de uma forma mais literal que é o excelente pastor, ou o belo pastor, ou o pastor por excelência. Então nós precisamos entender que essa linguagem do pastor e das ovelhas é para nos mostrar que Jesus é esse que conduz o povo de Deus, aquele que são as ovelhas. Porque a ovelha em si é um animal frágil, é um animal que precisa ser conduzido por alguém, no caso aqui um pastor. Então veja, quantas vezes nós nos colocamos diante de situações na qual nós não conseguimos resolver, ou na qual nós ficamos perdidos. Então por essa razão é necessário que nós precisamos de alguém para nos guiar. E quem é esse que deve nos guiar? É Jesus, o bom pastor. É interessante que nesses dois versículos, o 11 e o 14, logo após Jesus dizer essa afirmação, Jesus complementa o versículo. Então no versículo 11, Jesus vai dizer o quê? O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Veja, Jesus deixa bem claro que esse dar a vida por suas ovelhas quer dizer o amor que o Senhor tem por cada um de nós. A tal ponto que ele deu de fato a sua vida na cruz para nos salvar. Então veja, esse pastor que nos conduz, esse pastor que nos leva à salvação, esse é o pastor na qual nós devemos seguir, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje é por meio da igreja, que é o corpo místico de Cristo, sendo que ele é a cabeça. Então veja, nós precisamos seguir Jesus, que é o bom pastor. Agora, no versículo 14, Jesus também vai dizer o seguinte: conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Veja, Jesus conhece o seu povo, Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece cada um de nós. E quando o texto vai dizer que minhas ovelhas me conhecem, é porque essas ovelhas amam Jesus a tal ponto de segui-lo. Então veja, aqui a gente já pode tirar para a nossa vida uma lição. Nós precisamos seguir Jesus, que é o bom pastor, que é esse que nos conduz para a salvação, que é esse que nos ajuda a lidar com qualquer situação que venha surgir na nossa vida. Agora, os versículos 12 e 13, o texto vai falar de um mercenário, de alguém que diante do perigo abandona as suas ovelhas. Então veja, o texto diz o seguinte:
O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Veja, o termo traduzido aqui, mercenário, é um termo grego chamado mistotes. Então o que acontece? É alguém que trabalha por dinheiro, ou seja, alguém assalariado, empregado, alguém que trabalha tendo em mente a remuneração necessária. Então é alguém que não vai dar a vida do ponto literal por algo. Então Jesus está fazendo uma diferença do bom pastor, que é ele que dá a vida por suas ovelhas, e do mercenário, que não é pastor, que quando vem o perigo, que quando vem as situações, abandonam as ovelhas. E as ovelhas ficam perdidas. Então, de alguma forma, Jesus está aqui criticando os líderes religiosos de sua época, porque eles não davam a vida por suas ovelhas. Pelo contrário, se aproveitavam do povo. Agora, Jesus continua no versículo 15, onde ele vai continuar a afirmação anterior, onde ele vai dizer: como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Ou seja, o conhecer aqui é no sentido de amar a Deus. Ou seja, quando Jesus diz, como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, ou seja, como eu amo o Pai, como eu sou obediente ao Pai, minhas ovelhas também devem ser obedientes, ou seja, devem me conhecer. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Então, se nós de fato conhecemos Jesus, esse conhecer aqui é nós amarmos o Senhor. Então veja, será se você de fato conhece Jesus? Será se de fato você quer amar Jesus como de fato ele merece esse amor? Lógico, o nosso amor jamais vai ser um amor ágape, porque é um amor incondicional. Mesmo o amor pequeno que nós temos, esse amor deve gerar em nós a experiência de estar com o pastor, de estar com o mestre. Então veja, nós precisamos buscar estar com o mestre. Agora, o texto continua, e aqui eu já quero ir para a parte final para a gente concluir. Jesus vai dizer o que? No versículo 18: ninguém atira de mim, mas eu dou livremente. Ou seja, Jesus está falando da vida. Jesus está dando a vida dele de forma livre, porque ele é o Senhor da vida. Ele pode dar-se a si mesmo, como ele pode vencer, e ele venceu a morte. Então o que Jesus quer dizer é isso: ninguém atira de mim, ou seja, ninguém tira a vida, porque eu estou dando livremente. Tenho poder de entregá-la e poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Veja, Jesus é a vida. Então, se de fato nós queremos viver em Cristo, nós precisamos entender que o Senhor é esse que dá a vida. É esse que, além de dar a vida por suas ovelhas, ele mostra o tamanho do amor por cada um de nós. Então, meu irmão, se essa palavra tocou o teu coração, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e a compartilhar, para que esse conteúdo seja distribuído e levado para outras pessoas. E outras pessoas também possam ter a graça de ouvir a poderosa palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.